licença, saudações a todas as pessoas aqui que estão acompanhando esse significativo encontro. Eu sou Agnaldo Fonseca, uma pessoa preta, nascida e criada em Salvador, Bahia, Brasil. Eu sou bailarino profissional, danço num balé do Teatro Castro Alves, que é a Companhia Oficial do Estado da Bahia. Lá também faço atividades correlatas à dança, através do seu núcleo de pesquisa. Sou pedagogo, com especialização em arte e educação, cultura brasileira e linguagens artísticas contemporâneas. Estou mestrando do curso do mestrado profissional em dança, que é o programa PRODAN, da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, do Brasil. Lá também faço parte do grupo de pesquisa GIRA, que é um grupo de pesquisa que trata da cultura indígena, repertórios afro-brasileiros e populares, ligado ao CNPq e também à Escola de Dança da UFBA. Sou membro também do Instituto GEDAR, que é uma instituição, um grupo que trata das danças afro-brasileiras e dos blocos afros. Estou coordenador do Departamento de Dança do Bloco Afro Malê de Ballet, e vou estar aqui nessa mediação para tratar do tema Bloco Afro Malê de Ballet, um espaço de formação comunitária. Mas antes de entrarmos nas discussões de nosso tema e trazer as nossas convidadas, eu preciso dizer que o Seminário Brasil-África, Brasil, faz parte da programação do Viva Dança Festival Internacional, um dos mais importantes festivais de dança do Brasil, que foi idealizado e tem a curadoria de Cristina Castro. E nesse ano de 2022, estamos em sua 15ª edição. Um significativo evento que comporta espetáculos nacionais e internacionais, workshops, residências artísticas e mesas redondas. O Viva Dança tem apoio financeiro do governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado. Este seminário entra na programação do Viva Dança para ampliar as relações entre Brasil e África, estimuladas pelo festival desde 2012, quando passou a receber diversos artistas africanos para espetáculos, encontros e workshops. Em 2021, o Viva Dança inaugurou a ação Conexão África, com o intuito de fomentar o diálogo com os artistas africanos e o público brasileiro. Mas eu não posso deixar de ressaltar que essa Conexão África veio a partir de uma provocação, de uma proposição colocada a nossa curadora Cristina Castro pelo nosso artista da dança brasileiro, Rui Moreira, e que o intuito é de promover, propondo encontros para dialogar sobre experiências didáticas, pedagógicas e culturais na formação de artistas da dança e teatro em países do continente africano e brasileiro. Mas essas conexões Brasil-África já vêm se efetuando no festival desde 2012. Então, assim, para mim, é uma honra muito grande estar nessa mediação, nessa moderação, para tratar desse tema, das danças dos blocos afro. E esse ano a gente traz essa referência, o Bloco Afro Malê de Ballet. Os blocos afro são instituições de espetacularidade popular negra, criada desde a década de 1970, que vem nessas mais de 4 décadas, produzindo saberes, conhecimentos, arte e cultura. E dentro dessas expressões, no caso do Malê de Ballet, a dança tomou essa projeção muito significativa. Tanto é que, em 1996, o Malê de Ballet recebe o título de o maior balé afro do mundo. Colocamos na Avenida da Bahia, na Avenida aqui do Carnaval de Salvador para o Brasil, para o mundo, 1.600 dançarinos de toda a cidade, de vários bairros de Salvador, de várias comunidades. E temos esse entendimento. E nesse diálogo com a proposição do seminário, enfocar a questão da formação. E os blocos afro se constituem como esse lugar formativo para uma consciência social negra, para uma consciência de inserção de nós pretos, pretas e pretes, nos diversos lugares e espaços que é de nosso direito também.
Então, os blocos afros começam em 1970 por esse lugar de galgar o seu espaço no Carnaval da Bahia, mas, além disso, nessas quase 5 décadas, os blocos afros representam instituições do movimento negro. Então, assim, o Bloco Afro Malê de Ballet, nesses 43 anos de existência, e eu, como associado integrante, completo 33 anos, ou seja, o Malê de Ballet faz parte de minha construção enquanto profissional da dança. Então, por aí você já percebe a relevância dos blocos afros nesse lugar de emancipar, de formar e de galgarmos os lugares de direito nosso como mulheres, homens e pretos nesse país. Pois bem, a temática que nós vamos estar discutindo é justamente compreender que legado é esse que os blocos afros representam e suas contribuições na formação da pessoa, sobretudo pela dança. Então, para estarmos aqui dialogando sobre esse tema, vamos estar trazendo nada mais que Nardi Nóbrega e Vânia Oliveira. E vamos estar, nessa mediação dessas convidadas, vou estar falando um breve currículo delas, e elas mesmas vão estar ampliando ou contextualizando mais essa historicidade delas nessa relação das expressões de danças afro-brasileiras, afro-referenciadas. Então, vamos lá. Nadir Nóbrega. Nadir Nóbrega é PhD em Artes Cênicas, em dança, no PPGAC UFBA, que é o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, pela Universidade Federal da Bahia, pelo PNPD-CAPES. É doutora e mestra em Artes Cênicas, também pela Universidade Federal da Bahia, e também licenciada em dança. Professora adjunta aposentada da Universidade Federal de Alagoas, ex-diretora-geral do Museu Theo Brandão de Antropologia e Folclore da UFAL. Pois bem, então eu convido Nadir Nóbrega, já para ela também complementar essa sua apresentação, esse contexto dela, nessa sua implicação enquanto artista da dança, docente, pesquisadora frente às expressões de dança dos blocos afros e suas experiências com Malê de Ballet. Então, com vocês, Nadir Nóbrega. Boa tarde a quem é de boa tarde, a bênção para quem é de a bênção. Muito obrigada, irmão Aguinaldo, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui junto com a minha grande e eterna deusa, Vânia Oliveira. Obrigada, Cristina. Obrigada, Rui Moreira, por vocês terem incluído essa parte desse continente africano nesse tão grandioso evento que é esse projeto de Viva a Dança. Então, 15 anos não são 15 dias. Para nós, negros e negras, para nós, carnavalescos ou não, que eu me incluo, além de dançarina coreógrafa, eu sou carnavalesca. Quero aqui parabenizar as componentes aqui, Rafa, e que está aqui nesse apoio, e mais Clara também nesse apoio logístico, para que a gente fique bem na fita, porque novas tecnologias não é fácil, não é fácil com as questões nossas de cada dia. Gostaria de iniciar minha conversa dizendo o seguinte, que Vânia Oliveira, ela soube e ela sempre saberá, porém, talvez alguns de vocês agora não saibam, mas Vânia Oliveira, uma ex-aluna que se torna uma grande amiga, uma ex-aluna que aguça meu olhar, me chama na responsabilidade, ela me chamou na responsabilidade indireta de pesquisar sobre os concursos de Deusa do Ébano e Rei e Rainha Malê. Foi através
do concurso que Vânia participou, concorrendo lá para a Deusa do Ébano, quando ela nos chamou, ela nos convocou para fazermos parte da torcida, e lá estava eu presente, solidária como uma mulher negra, e foi aí que eu já era frequentadora, já tinha participado várias vezes da comissão julgadora da Deusa do Ébano, mas é que eu apuro meu olhar para esta dança, para essa criação, para esse fortalecimento identitário que é a Deusa do Ébano. Logo em seguida, anos depois, a Ivânia fica como princesa, para nossa felicidade. Infelizmente, ela não ganhou o prêmio, mas aí, anos depois, Vânia vai para o Malê, estava eu lá de novo, sendo convocada e fiel na convocação. Vejo que ela ganha, eu sempre na torcida, viu, galera? Não estava na comissão julgadora, para não dizer que houve proteção na torcida, lá embaixo, gritando que nem uma louca, Vânia, Vânia! E aí, depois, Vânia, com seu pertencimento dentro do Malê de Ballet, me convida para ser apresentadora do concurso de Rei e Rainha, e eis que lá eu encontro Thalita Morim, que é onde também me dão a honra de eu começar a comparar as construções coreográficas, o desempenho desses corpos negros dentro do Ilê e dentro do Malê. Então, eu preparei aqui um textinho, Aguinaldo, porque, como bem diz minha grande amiga Eliana Rodrigues, ela diz que eu sou uma boa contadora de história. E não é à toa, porque eu estou aos 68 anos de idade, 51 anos de carreira, e acompanhando os blocos afro desde o Ileaê, então eu tenho muita história para contar. E, para quem não sabe também, a minha tese de doutorado se chama Sonegona, sim, senhora, um estudo sobre as práticas espetaculares dos grandes 4 blocos afro por onde eu passei, como ser de dentro, como diz a dona Juana Elbem, que foi o Ileaê, o Olodum, o Malê de Balê e o Bancoma, certo? Então, o que eu tenho para dizer inicialmente, além dessa minha breve apresentação, o Malê de Balé é uma associação cultural carnavalesca, popularmente conhecida como Bloco Afro, que constitui uma das mais importantes expressões da cultura afro-brasileira presentes na Bahia desde a sua fundação, sob o comando dos tambores, os moradores do bairro de Itapuã e de outros bairros, mas os foliões e turistas que cantam e dançam os seus protestos, as suas alegrias, suas homenagens aos antepassados, aos seus heróis e heroínas, sobretudo ao continente africano, terra mater, a casa de origem da diáspora negra, reatualizando e recriando a memória ancestral. Este bloco, fecundado e fundado por patrimônio de valores e linguagens milenares afro-brasileiro, aprendeu e nos ensina a fazer arte, cultura, cidadania e altera as vidas de muitos e muitas jovens, também pela tradição oral, nesta minha cidade, Salvador, bastante conhecida pelo seu contexto de festas, de danças, de gestos e de movimentos, com a população negra em torno de 80%. Neste bloco estão presentes valores africanos e brasileiros, principalmente vinculados às culturas banto e urubana, trazidas para o Novo Mundo, atravessando o Atlântico Negro, às quais nossos antepassados, sobreviveram às mais diversas imposições da cultura dominante colonizadora, imbricando aqui com os indígenas, principalmente na Lagoa do Abaeté, que aqui existiram, mesclaram-se e transformaram-se em território brasileiro, mas ainda somos a carne mais barata do mercado. Eu estou falando da carne negra, da minha carne negra, que fez e faz a história do Brasil. Respondi. Quer mais alguma coisa? Aguinaldo, você é o dono da festa.
Maravilha, bem-vinda, Nadir Nóbrega, para essa gira de diálogo, né, de a gente estar evidenciando as nossas expressões das danças dos blocos afros, quando você traz Thalita, Vânia Oliveira, né, citando pessoas que construíram, que fazem parte dessa construção. E assim, eu não posso deixar aqui de deixar registrado que quando uma lei de balé é criada em 1979 e sai do seu primeiro carnaval em 1980, o protagonismo desse mestre popular né, que pensa as aulas de dança do Malê se chama Fernando Formigão. Eu jamais poderia estar falando do Malê de Balé, tratando das danças do Malê de Balé, sem reverenciar o nosso grande mestre popular, que já partiu, já nos deixou, já não está mais nesse plano, que é Fernando Formigão. E Formigão e o Malê de Balé, nessa década de 80, potencializa a nível de expressão estética, como o Nadir falou, as referências culturais do bairro de Itapuã. Em Trás Formigão organiza ala de cortadores de coco, vendedores de coco, baianas de acarajé, maculelê. Então, assim, referências à nossa deusa, né, Oxum, ali do Abaeté, e a gente tem o nosso mentor espiritual do bloco, que é o nosso Babadoté, né, que foi o nosso saudoso Valtinho de Logunedé, do Ibar Faromim. Então, os blocos afros têm essa construção também ligada aos espaços de axé, que fomenta, que nos potencializa espiritualmente para estar nesse lugar de espetacularidade popular. Então, assim, o carnaval de nós, dos blocos afros, não é apenas uma carnavalha, é um festivo, mas um festivo que tem um compromisso ali político de saberes, de conhecimentos. E aí eu tive refletindo em uma das discussões com o Rui Moreira, como é que está estabelecida essas conexões com a África. Foi o que Nadir Nóbrega já nos trouxe. Foi a base desses diversos povos que nos constituem enquanto pessoas pretas, pessoas negras brasileiras, que são os nagôs, os urubais, são os bantus, são os malês, que são os haussais, são os jejes, são os angolanos. Então, assim, todos esses povos que vêm com seus costumes, suas culturas, é que fundamenta, vamos dizer assim, as expressões dos blocos afros. Então, quando vemos a deusa do ébano, como vemos a negra e negro malê, os destaques, quando a gente vê essas pessoas, esses personagens no desfile do carnaval, se constitui essa dança global. É uma dança que tem um referencial antropológico, ancestral, estético, dos cabelos, dos adornos, dos adereços e dos movimentos. Então, as nossas danças dos blocos afros, ela é global no sentido que atravessa o sujeito, atravessa a pessoa nesse seu lugar pontual no carnaval, mas que reverbera em toda a sua vida. Venha, Nadir. Eu só queria acrescentar o seguinte, que os blocos afros, eles não são homogêneos, porque o mundo ocidental acha de colocar as danças dos blocos afros como a sua musicalidade homogênea, como eu também quero frisar da importância, da preocupação, da responsabilidade que o Malê de Balé, que é o bloco do destaque aqui na conversa, que está além do carnaval. O Malê de Balé, ele teve a sua escola municipal, Lagoa de Abaeté. Então, o que significa se ter uma escola municipal com a preocupação dos conteúdos pedagógicos voltados especificamente respeitando e valorizando as culturas ali daquele entorno, as culturas homenageadas pelo bloco. Então, também é importante frisar, já que essa conversa aqui nossa é para uma formação, dessa escola municipal, como nós temos também no Ileaê, a Escola Manhilda, como nós temos no Olodum, a Escola Criativa, Olodum. E no Bancoma nós temos a Tecelagem Cula. Então, não é só fazer o carnaval. O carnaval, ele é o dia para a prestação de contas, quando recebe algum apoio financeiro, porque o Bloco Afro ele trabalha diariamente e principalmente com esse cunho pedagógico que, para mim, é de um grande valor. Perfeito. Perfeito, Nadir. Vamos trazer, né,
nossa próxima convidada para essa gira, para essa potência aí de narrativas, a gente, né, conseguir o nosso intuito, que é passar para as pessoas essas singularidades que nos representam. Então, Vânia Oliveira, quem é Vânia Oliveira? Doutoranda do Programa Multidisciplinar e Multiinstitucional em Difusão do Conhecimento, DMMC, UFBA, Universidade Federal da Bahia, Brasil. Professora assistente em dedicação exclusiva do curso de licenciatura em dança da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Coordenadora do colegiado do curso de licenciatura em dança da UESB, Jequié. Especialista e mestra em dança pela Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Especialista em História Social e Cultura Afro-Brasileira pela Unime. Que Vânia venha, se contextualize e coloque as suas implicações enquanto artista da dança, docente, pesquisadora à frente das expressões de dança dos blocos afro e suas experiências com Malê de Balé e outros blocos, e a partir do que também eu e Nadir já estamos abrindo nas discussões. Vânia, venha para cá para a gira, é com você. E diz, meu povo, auê, auê, torna a dizer, Malê de Balé. Ó negra linda, orgulho da natureza, tu és o símbolo da perfeição. Filosoficamente, eu venho para lhe dizer, se estás em meu cã, estou amando você. Negros, sudaneses partidários, eu sou isso. Eu sou Malê de Balé. Quero me apresentar? Então vamos lá. Eu sou mulher negra. Antes de ser acadêmica, passei por escolas que me levaram para essa academia, que é a minha família negra. Sou cria dos blocos afro de Salvador, rainha do Malê de Balé no ano 2000 e 2006, princesa do bloco Leiaie no ano 2000 e 2014. Isso. Sou mãe de Felipe Oliveira e neta, e avó de Aquim, neta de Dona Lili, filha de Ana Maria e José Bonfim. A bênção Nadir Nóbrega, a bênção minha mestra, a bênção minha negra brechó. Com você eu aprendi que antes de pisar em qualquer território é preciso reverenciar, é preciso saudar aqueles e aquelas que me antecederam nessa jornada e que criaram esse terreno para que hoje eu pudesse estar dançando. A bênção Aguinaldo por esse convite, pela parceria, né? A bênção aos meus mais velhos e mais velhas. Agradeço a Cristina, agradeço a Rui Moreira, a Rafa, a Clara, por todo esse movimento que a gente está fazendo. Eu sou filha do carnaval, gente. Vânia Oliveira é filha do carnaval. Esse carnaval que já foi colocado aqui por minha mestra Nadir, né, e por Aguinaldo, que não é uma mera festa, mas que é uma festa onde os nossos conhecimentos, os nossos saberes são atualizados, né? Esse carnaval que devolve para mim a dignidade de ser mulher negra, de ascender de povos negros africanos, os valores negros ancestrais. Eu sou filha desse carnaval, eu sou uma negra em movimento que movimenta. A do pé pelo convite. Vânia, fique à vontade, já nessa provocação da primeira questão e complementar, pode dar seguimento, temos alguns tempos em sua fala, para você botar todas as suas implicações, por esse olhar, né, que é o tema, a questão da formação, que eu já coloquei, que eu sou fruto do Malê de Balé, e ser artista da dança, o Malê me atravessa e me projetou. Se eu estou aqui hoje nessa mediação, nessa provocação, nessa inserção desse tema junto ao Festival Internacional Viva Dança, nessa provocação que já vem com o Rui desde o ano passado, então, assim, venha, traga o seu olhar, traga essa perspectiva sua sobre esse lugar dos blocos afro, em especial quem está tratando do Malê de Balé, enquanto um espaço de formação comunitária. Fique à vontade em estar se colocando sobre isso. Sim, Nadir colocou muito bem as escolas, né? O Malê de Balé que tem a escola municipal, e eu queria trazer também um outro lugar, que é um lugar de formação, que é a quadra do Malê de Balé, né? Na quadra do Malê de Balé, a gente aprende a dançar dançando. Se hoje eu estou doutoranda, foi justamente pelo fato de ter pisado e ter dançado na quadra, nas quadras dos blocos afros. É importante trazer isso.
né, que a festa para a gente não é uma mera festa, reforçando isso, é o lugar onde a gente produz, onde a gente constrói conhecimento, onde a gente atualiza nossos saberes, e trazer a importância de olhar para as danças de blocos afros, para os blocos afros como lugar de formação, é a gente ir numa gira contracolonial, né, a gente tirar da invisibilidade, é a gente trazer, né, para o centro as nossas afro-referências. As nossas danças e as nossas músicas, elas narram os nossos corpos cantam, né, quem nós somos, e elas nos levam para algum lugar, e para os lugares que a gente quer. Então, o Malê de Ballet, ele traz esse lugar da formação através da estética, né, que é uma estética que é construída com esse lugar da gente compreender a forma de estar e se colocar no mundo, quando a gente vê o trançado, o turbante, a amarração, os buzos, a palha da costa, quando a gente vê as alas que defendem ali a diversidade, as diferenças, as singularidades e as pluralidades culturais que formam e que fundam a comunidade, né, do Abaeté, quando a gente vê pessoas como eu, pessoas como você, Agnaldo, adentrar nos espaços acadêmicos, pessoas como Nandi Nóbrega, adentrar nos espaços acadêmicos que ainda, apesar dos nossos avanços, ainda tendem a negar a gente com o conhecimento, e a gente leva esse conhecimento para a universidade, e a partir das nossas ações dentro desses espaços acadêmicos, eu já vou trazer esse meu lugar. Eu sou formada por Nadi, que me traz, além, né, de outras vertentes da dança afro, os blocos afros também. Ela começou dizendo que que eu levo ela para os blocos afros, mas na verdade é uma gira. Ela me leva e eu sou levada por ela, e é um movimento mesmo, né, de começo, meio e começo. É uma troca muito grande, e que é uma troca que me forma e me funda também. E no meu espaço de atuação como professora, principalmente dentro das escolas de dança da FUNSEB, da UFBA, e lá na universidade, lá no sudoeste da Bahia, na UESB, o Malê de Ballet e os blocos afros, no geral, eles entram, né, nesse lugar da formação, trazendo justamente esse olhar, que precisa ser esse olhar, esse sentir, na verdade, não é nem o olhar, porque o olhar esse, né, que é colocado pela colonização, não dá conta do que a gente precisa perceber quando a gente olha, quando a gente encontra com os blocos afros. Então, eu levo o Malê de Ballet, eu levo os blocos afros para a universidade como um conhecimento em dança, onde a gente trabalha com noções de rítmicas, com noção de identidades negras, com noção de construção mesmo, de percepção coreográfica, e também como esse lugar de que é possível se construir professor e professora de dança com os blocos afros, que é assim como eu sou. Então, é fundamental esse movimento que a gente está fazendo aqui, nesse espaço, né, que é o espaço do Viva Dança, que tem grande notoriedade, que tem uma comunicação, né, internacional, porque a gente, de alguma maneira, está contribuindo para difundir a importância dos blocos afros, a importância do Malê de Ballet para esse lugar da educação. Falar de Malê de Ballet é falar de um movimento que educa, é falar de um movimento que se atualiza o tempo inteiro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre tradição, que se atualiza o tempo inteiro, um movimento que não só traz esse lugar da academia, mas na própria comunidade, onde a gente apresenta a comunidade para outros espaços, e que a gente também se apresenta para a nossa comunidade. Ali a gente está falando de histórias, a gente está falando de memórias, a gente está falando de denúncias, a gente está falando de desejo, a gente está falando de conquista, a gente está falando de corpo em vida, no enfrentamento de todas as políticas racistas que tendem o tempo inteiro em nos violentar, em nos negar. Então, esse é o caminho da formação que eu gostaria de trazer, para além do que já foi dito aqui por você e por Nadi. E a gente é muito mais, realmente, do que o que é colocado na avenida, no carnaval, né? O nosso carnaval, isso é um clichê da gente, mas é importante a gente reforçar que o nosso carnaval, trazendo a importância do carnaval como esse espaço de atuação política, como esse lugar em que a gente grita a nossa diversidade, em que a gente afirma a nossa identidade, esse carnaval, ele acontece os 365 dias do ano, né? E a importância desse bloco, né, para a própria comunidade também. Então, é uma via de mão tripla, na verdade é uma encruzilhada, né, que é de dentro da sede, de fora da sede, da comunidade construindo isso. Então, é um movimento, para mim, enquanto professora, que foi construído, né, a partir dessas relações, né, com
esse lugar de ser rainha de bloco afro, uma vez que eu não conseguia me conceber rainha de nada, porque eu nunca fui considerada, nunca me considerei uma mulher bonita. A gente está falando, né, de uma política de negação, de morte dos nossos corpos. E aí, quando eu chego numa lei de balé, eu percebo, né, que é possível eu sim ser ícone de beleza. E a partir daí, eu vou construindo uma outra noção de corpo negro com a dança. Então, é uma formação de dança, né, de uma dança preta comprometida com a de devolver os nossos corpos para a nossa sociedade. Muito bom, Tônia. Ouvindo você falar, né, tem aqui várias reflexões. E Nilma Lino Gomes né, uma pesquisadora brasileira, mineira, que ela tem uma publicação, O Movimento Negro Educador. E você falando que o nosso movimento da dança de blocos afro educa. Então, assim, os blocos afro representam esse lugar também educador. E, assim, para as pessoas que não compreendem um pouco como se chega o bloco afro até a avenida, é feito um tema, é construída uma pesquisa, e geralmente essa pesquisa está ligada muitas das vezes aos diversos povos africanos, a diversos países do continente africano, seja Angola, seja Egito, seja Madagascar. Então, muitos dos temas é ligado a um país africano, e é feita essa pesquisa em saber sobre a cultura desse país, sua história. A partir dessa apostila, né, que a gente chama de referência, daí é construída a estética, o design, né, junto com a logomarca do bloco. Dali é feito os concursos para eleger a música tema e a música quadra. Desse texto, os coordenadores de ala de danças, os destaques, as negras, as rainhas e reis dos blocos afro se inspiram para construir a sua estética, as suas indumentárias, seus adereços, seus adornos. Então, assim, vocês percebam que a dança dos blocos afro ela tem uma relevância muito grande, porque ela traz a história narrada em movimento. Isso é muito rico. Talvez muitas das pessoas não tenham conhecimento disso e vão atrás disso. E eu quero dizer assim, a coordenação de dança do Malê Ballet foi implantada em 2018, a nível legal, dentro do Estatuto do Bloco. E eu estou, desde então, nesse lugar de coordenação. Assim, Ivânia é colaboradora. Aí o que acontece? Assim, eu pensei, convidei, ela topou. E ela falou, então nós fazemos um seminário antes do concurso para estar justamente discutindo que lugar é esse, o que é que mobiliza as meninas sonharem serem rainhas de bloco afro, serem reis de bloco afro. Porque no caso do Malê, é eleito uma rainha e um rei. No caso do Ilê, é a deusa do ébano. No caso de outros blocos, às vezes, é apenas um rei. Então, assim, o quanto esse lugar de discussões também prévio é importante na construção, na formação dessa dança que vai estar lá no Carnaval, que reverbera, como a Nadir já falou muito bem, no cotidiano de nós. E já... Sim. Desculpa, é importante você dizer isso, porque muito do que você está dizendo aí eu defendo muito, né, os nossos blocos afros como um movimento, né, de aquilombamento e políticas de ações afirmativas, né, as ações que os blocos afros realizam são políticas de ações afirmativas, porque muitas dessas histórias que são trazidas nos temas, que são colocadas nas cartilhas para a gente estudar, para produzir, para criar, né, caminhos para a construção de uma candidata a rainha, de um candidato a rei, para pensar figurino, para pensar a evolução das alas de dança, muitas dessas histórias, às vezes o nosso povo nunca acessou, né? Porque a gente sabe que as nossas verdadeiras histórias não estão nos livros didáticos, né? A gente sabe disso, a gente que está construindo o nosso livro didático. Então, o Malê de Ballet, com essa ação, ele acaba trazendo para a gente esse portal, essa encruzilhada, para a gente adentrar a gente mesmo, né? Encontro com a gente mesmo. E isso é fundamental nesse processo, já que a gente está falando de formação, mas principalmente a gente está falando de uma construção de uma identidade que vai na contramão de identidade negativa. É porque a gente só se entende negro e negra quando a gente acessa a nossa história, né? Só entende negro e negra quando a gente acessa a nossa história. Não, nem se entende negro e negra quando a gente acessa a nossa história, mas a gente só se valoriza negro e negra quando a gente acessa a nossa história, né? E quando a gente entende o valor dela, porque se entender negro ou negra, ou a gente entende ou a polícia diz que a gente é também, né? A gente bem sabe disso, né? O Estado diz que a gente é. Então, falar desse lugar mesmo, né? Da importância, né? Desse movimento interno que faz com que a gente acesse histórias e lugares que
não são facilmente acessados nas nossas formações, nossa educação formal. E eu ainda quero dar um acréscimo aí, já que está falando em educação formal. Está ouvindo? Venha. Porque, veja bem, uma coisa que o Ministério de Educação e algumas outras pessoas colocam que a cultura negra brasileira vem para a sala de aula na Lei 10.639/2003 e que depois foi ampliada para 11.645/2008. Só que nós, principalmente os blocos afro, eles antecedem a lei. Os blocos afro, que fazem parte do movimento negro, o que é o movimento negro? É todo esse conjunto de ações e de denúncias, de ações positivas que a nossa sociedade oculta, que a mídia também oculta. Então, esses blocos eles foram importantes para as construções dessas leis, as suas discussões, as suas construções, composições de música, né? Suas criações coreográficas, seus figurinos e adereços de cabeça, de mãos, de pés. Então, tudo isso é um conjunto que fortalece essa lei. Então, essa lei não foi criada por um acaso. Nós fazemos parte dessas leis. E nós, quando eu digo nós, é enquanto cidadão e cidadã, negro, branco, não importa a cor de pele, é responsável pelo ensinamento com respeito, com dignidade dessas nossas culturas que são ainda escondidas, camufladas, porque tanto eu como Vânia e você, nós somos educadores, nós estamos nos espaços formais, mas nós sabemos a briga que a gente tem com os nossos pares, principalmente na dança, porque se nós relaxarmos, baixarmos a cabeça, como diz o nosso antigo, não baixe sua cabeça. Se nós baixarmos as nossas cabeças, não querem nem nos ouvirem. Elas não querem nos ouvirem. Imagine respeitarem todas as nossas tradições, todas as nossas questões sociopolíticas, que todas as vezes nós estamos nos empenhando no colegiado, no dentro e fora. E tem uma coisa aqui que eu quero aproveitar esse espaço e quero mais uma vez parabenizar a iniciativa de vocês da organização, que foi uma coisa que eu já falei em particular com um professor, que não vê um caso, que a universidade ela é preconceituosa com o Bloco Afro. A maioria, e não estou falando só dos cursos de tecnologia, não, as próprias escolas ligadas à arte têm um certo preconceito, porque é aquela história de olhar o movimento pelo movimento. E ali você tem grandes estudos de corpo, você tem grandes estudos de gênero, porque quando nós vamos adentrar, porque a academia ainda tem aquele erro de colocar todo mundo no mesmo pacote como artista, mas nós temos as diferenças enquanto artista, enquanto formação estrutural da eleição, né, do concurso de rei e de rainha. Vocês estão vendo ali, ó, os conflitos de ordens de gênero na cena, que vai competir com os conflitos de gênero da comissão julgadora. Entendeu? Então, a gente tem que estar atento. Então, a academia, infelizmente, tem um preconceito, porque a academia só lembram da gente, que quando eu digo a gente, eu me incluo enquanto carnavalesca, não é? Só se lembram da gente quando é carnaval, quando é fevereiro, aí se lembra dos blocos afro. Mas o bloco afro, eles estão dentro das nossas vidas e eles estão dentro da nossa sociedade. Que é isso que a gente tem que atentar. Para quem está nos escutando, que a gente não está falando só do período momesco. A gente está falando de construções que estabelecem poderes,
que estabelecem poderes. E são poderes hierárquicos, que aí é outra discussão. A questão da relação do axé que vem beber na nossa fonte. Por que a mídia, por que tem tanta gente rica com o axé, e quando os blocos afros ainda andam de cuia, me desculpe a expressão, mas andam de cuia, sempre esperando um edital. Onde é que está o X da questão? Porque esse país, o racismo dele, ele é tão perverso que, além de nos tirar das escolas, das salas de aula, negarem, querer esquecerem que nós fazemos parte dessas leis, também dentro das formações de arte-educadores, de formações de historiadores, porque o Bloco Afro não é somente artes, ele está lá com novas tecnologias, ele está com a antropologia, ele está com a sociologia, ele está com a pedagogia e um bocado de gia que a gente vai olhar, não é? Então, o Bloco Afro, embora essa mesa seja específica de pesquisadoras de dança, porque é a temática do evento, mas a gente extrapola as outras áreas, não é? Que eu digo, estas áreas de sociabilidades. Perfeito, Nadir, perfeito. Muito bom as suas ponderações, colocações. E eu complemento exatamente porque eu percebo, vivencio isso, como o Vânia falou, nós estamos dentro desses espaços acadêmicos também. E algo que eu observo que tem muito um olhar, sim, mas essas são expressões populares, está ligada a algo meio tradicional. Então, há um equívoco muito grande, como se o tradicional, por a gente ter esse respeito ancestral, de respeito à nossa história, e está sempre em atualidade, então há esse certo preconceito, né? esse preconceito sobre nossa expressão de dança. Então, assim, eu gostaria de colocar uma questão para vocês, assim, ligado a isso, que nós também discutimos previamente, junto com Rui Moreira e Cristina Castro. Como vocês veem as danças dos blocos afros numa relação de uma expressão tradicional e a contemporaneidade? Eu questiono isso justamente para romper com esse preconceito sobre nossas expressões, porque também, hoje, as danças dos blocos afros, elas estão situadas também em espaço de formação, como a própria Vânia colocou. Ela está colocada também em lugares de espetacularidade, de espetáculo, de performance. Então, assim, não é só no seu lugar tradicional de expressão no carnaval. Então, hoje, as danças dos blocos afros, ela ganha outros lugares, como vocês pontuaram de forma muito bem. Mas, infelizmente, o racismo artístico, o racismo cultural, religioso, implica também em nos colocar barreira em nossos estudos, em nossas pesquisas, de um olhar, de uma concepção equivocada por não saber onde é que está mergulhado esses nossos saberes. Então, assim, eu gostaria de ouvir vocês nesse lugar sobre essa posição que nos coloca dessa relação com o tradicional na relação com a contemporaneidade. Como é que vocês veem essas relações? Deixe a minha língua coça, viu? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou brigona. Veja bem, o que é que esse povo chama de tradicional? O que é que esse povo chama de tradicional? Eu tenho 68 anos de idade. Minha avó Edelvira, ela morreu com 94. Minha avó Edelvira já me levava para as festas de largo. Minha avó Edelvira me levava para o Carnaval do Uruguai. Eu sou um ser contemporâneo, porque eu estou o tempo todo me atualizando. Então, o que é tradição? Tradição é aquilo que parou no tempo e no espaço. Isso é uma visão branca-ocidental. É uma visão branca-ocidental de acharem que nós negros, que como a gente está se mantendo firme com a nossa ancestralidade africana, nós somos tradicionais. Esse tradicional, para mim, me cheira um preconceito, é uma palavra racista, da mesma forma que coloca o folclore. O que é cultura popular? Popular vem do povo. O rock, a dança contemporânea é feita por quem? É feita pelo povo. Então, se o bloco afro é tradição e não é contemporaneidade, a dança contemporânea também é tradição, porque ela está pegando algum movimento que já foi de lá do passado.
ou não? Esse dobrar de corpo, essa contorsão, esses movimentos sinuosos, ou esses movimentos retos, rápidos e fortes. Isso é desde quando? Isso é desde quando começou a se ter as escritas formais de dança, a gente já falava nesse tipo de movimentos. Ogum já existia. Ogum já existia, Yansan já existia. Então, quando você joga o quadril aqui para o lado, que você tira o seu corpo daquele eixo tradicional do balé clássico, daquela coisa ereta, que você não vai para o chão, que é somente do médio para cima, e que vem a dança contemporânea, com todo o respeito aos contemporâneos, porque eu sou uma contemporânea. Então, que você contorce, que você tira esse corpo desse eixo que acostumado a ser visto no balé clássico, é contemporâneo. O bloco afro também. Quem segue a dança de bloco afro, Vânia, é a pessoa mais capaz de explicar, tanto que ela dá essa oficina, que é sucesso, e tem que ser sucesso no Brasil inteiro. É como diz Zebrinha, nós somos as Catherine Dunham da dança. Ele diz isso para a gente. Nós somos as Catherine Dunham, porque nós somos pesquisadoras e nós fazemos dança. E a gente dança. Então, voltando à questão, quem começa desde o início, que foi uma pergunta que eu fiz uma vez a um dos diretores na minha pesquisa do doutorado, como é que ele via essa mudança da dança, quem vê aquele primeiro movimento, que foi o primeiro bloco que saiu na avenida, foi o Ileaê, veja hoje os rodopios, os círculos, os saltos nos concursos e nos desfiles. Para mim, isso é contemporaneidade. Que é tradição, nem o terreiro de candomblé tradicional, ele já está contemporâneo, é de hoje. Então, o que chamam de tradição? Precisam reavaliar esse discurso, porque nós, negros e negras, principalmente nós, que somos da cultura negra com muito orgulho, essa conversa é conversa para boi velho dormir. Essa conversa para boi velho dormir, e que nem ele está dormindo mais. Então, é tradicional porque nós estamos referenciando a um continente africano que nos deu origem. Que a gente tem coragem de dizer isso. Não é você camuflar na sua coreografia e dizer é inspirado em. Não, a gente assume essa nossa postura de relação de tradição. Mas as nossas danças não são danças que você encontra no continente africano, não, meu irmão. Ninguém aqui, nenhum bloco, dança igual como dança continente africano. Nós que já fomos várias vezes para o continente africano, a gente vê que nós temos movimentos específicos. Por isso que eu digo, nós somos contemporâneos. E sempre seremos. Venha, Vânia. A conversa está boa. Minha brechó maravilhosa, por isso que eu te amo. É isso mesmo, é metendo o dedo na ferida. Realmente a gente precisa entender que essa régua colonizadora não dá conta da nossa complexidade, da nossa diversidade e da grandeza de conhecimento que a gente é e que a gente tem, que a gente constrói, né? E essa ideia, ontem eu estava reassistindo uma palestra com Leda Maria Martins, e ela falou sobre isso, né? Desse lugar de o que é popular, o que é erudito, o que é tradição, o que é contemporâneo, né? E que, na verdade, isso é mais uma manobra de segregação e negação da gente enquanto existência, né? E isso não só traz para essa violência, né, que Nadir já trouxe, de colocar a gente num não lugar, né, nesse lugar obsoleto, nesse lugar atrasado, mas as próprias políticas públicas, né, e os próprios financiamentos acabam negando a gente, porque se a gente não é contemporâneo, eu não posso concorrer a um edital, por exemplo, né? A gente vê, né, a grande maioria dos editais de dança contemporânea, né, que acontece por aí, principalmente na região de São Paulo, que eu vejo acontecer muito, eu não posso chegar com dança de blocos afros, porque dança de blocos afros não é contemporâneo, né? E aí eu parto do princípio que antes da dança tem um corpo, né? Para acontecer existe um corpo, seja esse corpo visível,
ou esse corpo invisível, mas perceptível. Eu já estou falando também da própria ancestralidade. Porque eu tenho para mim, Nadia, é uma fofoca aqui, né? Mas eu estou com uma pulguinha atrás da orelha, eu falei essa semana com meus alunos, Nadia e Aguinaldo. Eu tenho para mim que Laban, ele foi verdadeiro macumbeiro, só não quis assumir, né? Porque quando ele vai falar de chicotear, da anotação de movimento, o que eu falei na Ogum, né? Yansan, Xangô já pontilhava há muito tempo, né? Então tem isso também, né? Entender o que é que está aí pautado, o que é que está colocado na mesa, né? E o que é que dialoga com a gente e o que é que não dialoga com a gente. Então, se pensar se o meu corpo, ele é esse lugar onde está a minha memória, né? E essa dança, ela vem desse lugar, né? Que apresenta essa memória. E essa memória, dentro da nossa concepção de memória, pautada na ancestralidade, de referência de comieras negras referenciadas, essa memória se atualiza o tempo inteiro. Quando é que nós deixamos de ser contemporâneo? Se a gente está se atualizando o tempo inteiro, se a gente está se relacionando com todas as interfaces, se o meu corpo é encruzilhada e é encruzilhada por tudo que está aqui, né? Então, falar, realmente, eu acho que é importantíssimo realmente falar, e falar percebendo também a violência desses conceitos que se tem pautado na tradição, comete. Porque a gente fica fora dos editais, a gente fica fora dos estudos, né, que são colocados para os estudos contemporâneos da dança, e a gente é colocado naquele lugar do atrasado, do obsoleto, do que se fecha, e não é. Não é se hoje eu estou aqui, e se hoje existe dança de blocos afros, que começou em 1970, que eu não nasci, não tinha nascido ainda, é porque isso foi se atualizando o tempo inteiro. E nessa troca da atualização, né, tiveram perdas, tiveram licenças para que outras coisas novas se colocassem, né, se apresentassem. E quando eu olho para esse lugar, eu consigo compreender e perceber. Não digo a origem, porque a origem para mim também não dá conta, né? Mas as matizes, as matrizes estéticas que estão presentes aí. Então, sempre fomos contemporâneos. E eu não falo só da dança de blocos afros, das danças negras no geral. Porque isso também vai para o lugar das danças negras. Existem muitos equívocos, né? Se você coloca um tambor na cena, deixou de ser contemporâneo. Né? Se você vai fazer um trabalho que você vai trabalhar com os atabaques, não é contemporâneo. Agora, se você botar um vídeo, se você botar, né, outros recursos dessas outras tecnologias, porque a nossa dança é tecnologia também, né? Porque o meu corpo é tecnologia, e a gente vai falar de noções do que é tradição, do que é tecnologia, do que é corpo, né? E aí, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa cada vez mais, Aguinaldo, a gente precisa cada vez mais escamotear, tirar, né, essas camadas que apagam a gente, que negam a gente, e principalmente essas camadas brancas que não conseguem dialogar com a potência que a gente é e que a gente constrói. Eu acho que é por aí. Perfeito, Vânia. Ouvindo você, ouvindo Nadir, eu estou aqui tocado, né? Ficaríamos aqui muito mais tempo discutindo, né? Porque dá pano para manga para te discutir muitas coisas. Eu penso, ouvindo vocês, eu me coloco nesse lugar também, hoje, de mediador de danças afro-brasileiras. E que depois da minha formação em pedagogia e das especializações em arte e educação, eu revi também esse meu formato de ser mediador de danças brasileiras, sabe? Como é esse formato? Como é? Porque muitas das vezes a gente pode estar dizendo que nós somos professores de danças afro-brasileiras, mas a gente não bebe em nossas fontes, nossas matrizes. Muitas vezes a gente quer para poder potencializar o que as pessoas ou que instituições reconheçam, você insere outros códigos de outras linguagens e diz que e se utiliza de nossos temas. Então, assim, hoje eu reflito muito sobre as minhas práticas e as minhas matrizes de referência para a pesquisa é sim as danças religiosas de matrizes africanas, são movimentos que eu pesquiso. Eu trago a capoeira, eu trago o samba de roda tradicional do recôncavo, as danças do bloco de afoxés, as danças dos blocos afros. Com isso, eu quero dizer que temos uma gama de referenciais de danças, de movimentos, e capazes de potencializar cada vez mais. E é contemporâneo, sim, como vocês afirmam. E, assim, para finalizar, porque já estamos, né, já seguindo para as considerações finais, é isso, né? Já tratamos aqui a questão da formação, com pontuações muito interessante, significativa a ser pontuada, a ser colocada, e eu deixo aqui agora que vocês façam
né, as considerações de vocês finais, tá bom? Nadir Nóbrega, Fônia Oliveira, e é isso. Aí, depois de vocês, eu finalizo para a gente fechar mais uma mesa aqui do nosso seminário Brasil, África, Brasil. Tá bom? Fique à vontade para as considerações de vocês. O Malê de Balé é o lugar da cena vivida. Nestes espetáculos, também os lugares de afirmação das culturas africana e brasileira. É o lugar da esperança que se alcança. É o lugar que se trabalha para este reconhecimento e afirmação da sua especificidade, da sua particularidade, geralmente negada. O Malê de Balé, assim como outros blocos afros, vem romper com o silenciamento. Eu acredito que, mais uma vez, o Malê, como os outros blocos, junto com esse projeto, ele vai permitir um aprofundamento sobre os estudos das artes cênicas, os estudos de gênero, dos estudos das pedagogias. Eu espero que nós possamos fomentar uma articulação teórica, artística e política que esse bloco tanto nos apresenta e que ainda serve de espaço para problematizarmos em todos os campos. E nós continuamos vivos, nós vamos continuar vivas, resistindo, denunciando, desnudando, porque o racismo nosso de cada dia, ele é contemporâneo. O racismo ele é contemporâneo. As formas racistas de hoje são completamente diferentes das formas racistas de quando eu nasci, que eu morava lá nos Alagados. Então, se o racismo é contemporâneo, eu sou contemporânea nas ações. Os blocos são contemporâneos nas ações. O Malê, super contemporâneo. E, para finalizar, vou trazer aqui Não Sei Cantar Como Vânia, uma música que Virgínia Rodrigues canta, que eu gosto muito. É no som do malé, é no malé de balé que eu vou me embalar. Lá no malé de balé que algum fez o seu congá. Axé, gente, muito obrigada. E contem comigo. Obrigada, Rafa. Obrigada, Clara. Obrigada, Cristina. Rui, estamos juntos. Nós somos resistência. Sou eu? Então, né? Bom, em 2014, eu tive o prazer e cumpri com uma responsabilidade que eu assumi desde quando eu disse que dança de blocos afros é conhecimento, que é difundir, disseminar e legitimar esses saberes que são negados, né, em vários espaços de construção de conhecimento e na nossa sociedade. Eu tive a honra, e sempre terei a honra, já disse a ela que eu não largo dela nunca, né, de ter Nadir Nóbrega, né, na minha banca de mestrado, em que eu apresentei uma dissertação com o tema Ará-Itã. Ará, corpo, Itã, história. O meu corpo é a minha história. O meu corpo reverbera a minha história. O meu corpo traduz de onde eu venho, por que eu vim e quem me trouxe até aqui. A dança de uma rainha, de um carnaval e de uma mulher. Esse é o título da minha dissertação de mestrado. E eu não posso encerrar sem trazer nessa dança, eu vou falar e vou trazer nessa dança o que é essa dança da rainha, do carnaval e da mulher. Licença, viu? Agora de licença, porque não estava no script, mas Nadir me mobilizou. Então, eu danço a política de enfrentamento. É um giro contra a colonização.
é minha ancestralidade. É a multiplicação do legado negro ancestral. É dizer não à morte. É trazer os meus, as minhas, comigo. É molhar o chão com a água. Essa água que é meu corpo. Essa água que me nutre. E quando eu percebo que eu estou sozinha, eu chamo. Eu chamo. Eu chamo os meus e as minhas para seguir junto comigo. Recuar? Jamais. Recuar apenas para ganhar impulso e avançar. E se nesse enfrentamento você se sentir inseguro ou insegura, a dança de blocos afros, a minha ancestralidade, os meus terreiros de candomblés, Nadir Nóbrega, Agnaldo Fonseca, Rui Moreira, Maninha, Painho, Oxum, no Barravento me ensinou que escorregar não é cair. É só um jeito que o corpo dá. Dança de blocos afros é a dança da Yalodê. É um feitiço. É uma convocação. É conhecimento. É política. É a devolução da dignidade de ser negra. A do Pé Nadir Nóbrega. Porque se eu sou o que eu sou, é porque eu sou sua cria. Eu sou a cria da Negra Brechó. A do Pé Aguinaldo, por essa parceria, por essa irmandade, por você ser uma gira nos seus lugares de atuação e sempre estar promovendo essa interação com a gente. A do Pé Cristina, por essa encruzilhada que se abre e que ela cada vez mais traga outras vozes, outras falas, e não só traga, mas que dialogue também 100%. Obrigada, Rui Moreira, por difundir, ser multiplicador desse nosso legado preto em todos os lugares. Claro, a maravilhosa a Rafa, por ser nossas Exus, ó, que estão comandando a nossa tecnologia aí nos bastidores. A do Pé, viva a dança! Vida longa! E que as nossas pretitudes, os nossos conhecimentos sejam sempre esse lugar de inspiração e de motivação para outros corpos e outros saberes pretos e africanos, para que a gente nunca desista de dizer: eu sempre estive aqui, você nunca me enxergou, mas precisa aí me enxergar. Axé. Axé. Axé, Vânia Oliveira. Nossos Axé, passos vêm de longe. A benção, Vânia Oliveira. A benção, Nadir Nóbrega. Estamos aqui finalizando mais uma mesa, mais uma significativa mesa do nosso seminário Brasil, África, Brasil, em que tivemos aqui a honra da presença da mestra, doutora, pós-doutora Nadir Nóbrega, da doutoranda e mestra acadêmica popular, também Vânia Oliveira, e dizer que esse seminário faz parte do Festival Internacional Viva a Dança, que já vem no seu histórico desde 2012, trazendo pessoas, artistas, instituições de vários países africanos para estar apresentando as suas residências, espetáculos, enfim, mesas redondas, em que no ano passado, com a profissão de Rui Moreira, eu quero agradecer aqui esse lugar de seminário online para estar dialogando sobre esses saberes, essas pedagogias de nossas expressões de danças afro-brasileiras. Então, eu quero muito agradecer a Cristina Castro pelo convite, pela sensibilidade e compreender que nessa história do Festival Internacional Viva a Dança, Viva a Dança, trazer, né, as expressões das danças dos blocos afro. Então, assim, para encerrar essa gira, eu também vou trazer uma música do bloco afro Marido Vale. Na simplicidade, na geração do mundo, eu sou uma lei, sou um guerreiro do dia a dia. Na simplicidade,
na geração do mundo. Eu sou Malê, sou um guerreiro do dia a dia. Águas sagradas, fonte de areias brancas, Abaeté, verde Lagoa Negra, águas sagradas, dunas de areias brancas, Abaeté, verde Lagoa Negra. Então é isso, axé, sigamos. Estamos aqui finalizando o nosso seminário com o tema Bloco Afro, Malê de Balê, Espaço de Formação Comunitária. Axé.